Muito bem, amigos, estamos começando o Café na Web, aqui diretamente do Vertigo, a taverna do nosso amigo Marcelo Maicá, que nos cede esse espaço fabuloso como cenário para a gravação do programa Café na Web. Nossos convidados de hoje está aqui, meu amigo Clairton Martins, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, e o meu amigo Luiz Arthur Hoffmann, que é presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. Nós abrimos esse programa, vamos perguntar para ambos, qual a avaliação que eles fazem, vou começar com o Luiz Arthur aqui, que ele faz da feira, da 14ª Feira do Livro. Minha avaliação é extremamente positiva. Para mim, a feira vem num crescimento aí há várias edições, os últimos 4, que eu comparo um pouco mais, porque participo da comissão de organização, né, das últimas 4, mas a feira vem num crescente. Eu acho que a feira foi extremamente positiva, até por propostas que se vem construindo nessas últimas edições, que é de você aproximar a feira da música, aproximar a feira de painéis de discussão, a proposta de trazer mais o público adolescente, o público jovem, a gente não ficar só naquela dependência do público infantil. Eu acho que nesses aspectos a feira vem sim num aspecto bem mais positivo. Meu amigo Clairton, você como editor, com 27 lançamentos, correto? Não. 27 da feira. Da feira. O teu foram 11. Os meus 11. 11 lançamentos. Como é que você avalia essa 14ª feira? Dois aspectos. Sim. Vou avaliar o organizacional primeiro e, como diz o Luiz Arthur, de impacto da feira. Nós tivemos uma feira que foi modelo exemplar, que foi em 2011, 2012, que foi na praça e foi tida como um modelo referencial muito bom. De lá para cá, ela deu um baque, ela oscilou e ela recomeçou uma caminhada. Essa estava no nível, e até melhor talvez, do que aquela de 2011, 2012. Não sei bem exato o ano, acho que foi 2012. E eu digo isso me referindo à estrutura física, programação, a espaço dela no sentido de esse trânsito do centro cívico com o espaço externo, dessa vez funcionou bem. Nós dobramos o espaço externo esse ano com relação ao ano passado. Então isso permitiu que o público fluísse melhor. As escolas esse ano vieram para ficar mais tempo na feira, que essa era uma queixa nossa, que as escolas vinham, passavam, trocavam a livro, né, e iam embora. Essa vez os alunos permaneceram um bom tempo na feira, então isso foi bacana. Em termos de comercialização, eu não apurei dados com os outros livreiros, eu apurei os meus, os dos livreiros locais, e aí a gente sente que afora 3 ou 4 autores que vendem bem, no caso de Gilberto Killing, o meu livro vendeu bem, Juliano Marques com o livro de terror vende bem, mas afora alguns exponenciais e o resto dos autores locais claudica. E no aspecto Vale Livro, nós ficamos muito abaixo. Aí não tem. Fala você como Café Pequeno, como editora. Eu Café Pequeno, editora. Nós tinha os livros do Juliano, eu tinha os livros do Clairton, eu tinha os livros do Rock, do professor Rock, tinha livros da Sônia, eu tinha o livro do Gilberto Killing, que são autores locais e que têm um bom trânsito. Com tudo isso, nós trocamos 50 vale-livros de um universo de 4.000 vales. Muito pouco. Não é muito pouco. Isso é ínfimo ou quase na indigência. Então, competir nesse modelo não funciona. Então, nesse aspecto, para nós, não funcionou. De resto, todas as nossas avaliações são positivas. As minhas do Sávio. O Sávio tinha uma resistência, inclusive dizia, nós não vamos à feira esse ano. E eu insisti para que nós fôssemos. Hoje o Sávio olha e diz, não, foi muito bom nós termos ido. O movimento, o espaço que nós ocupamos, enquanto estarmos presentes, participarmos das programações, os 11 lançamentos que nós fizemos, isso para a editora é um cartaz muito grande. Como é que tu avalia? Eu só vejo lá, eu observei, eu fui todos os dias lá e avaliei que há muito estudante, né? Muito não, é preferível que eles vão, nossos estudantes aqui da rede municipal e estadual. Mas eu não observo lá a população em geral, de profissionais liberais, advogados, pessoas que eu sei que vão a Porto Alegre, né, na Feira do Livro de Porto Alegre, e no entanto aqui a nossa Feira do Livro, eu não vejo essas pessoas lá. Como atrair esse público? Eu acho difícil analisar isso porque não é por falta de divulgação, isso tem que ser dito, né? Saiu nos jornais, saiu nas rádios, se comentava nas redes sociais, então eu acredito que a gente não pode dizer que isso é culpa da falta de divulgação. Sim. Eu acho que é alguma coisa da nossa cultura local. Hoje em dia,
com algumas pessoas que tu falam, a questão da literatura, do livro, alguns dizem que está cada vez perdendo mais espaço, né? Competição com televisão, com internet e tal. Aí eu venho aliar isso, talvez um pouco da questão do clima, do frio, né? Que atrapalhou ali 2 noites e tal. Essa questão também de pesquisas recentes que fazem com relação à própria Bienal do Livro de São Paulo e tal, comentando que o interesse está decrescendo na frequência esse tipo de espaço. Talvez as pessoas cheguem até a dizer assim, que isso não interessa, que não tem mais interesse nisso, que isso não importa. Então eu acho muito difícil a gente fazer uma análise local de Santa Rosa. Mas isso foi constatado. Sim, mas aí tu tem que ter em mente que isso também não é só com Feira do Livro. Nós não temos plateia para shows, nós não temos plateia para eventos. É uma questão cultural local. E aí não é só a Feira do Livro. Aí eu acho que é abrangente a todos os outros. Mas mesmo assim, se a gente for verificar no feriado, na sexta-feira, na parte da tarde, aí houve uma quebra. Eu tenho uma contribuição bem porque importante. Aí houve um monte de famílias, crianças e tal. Era feriado da sexta-feira, exatamente, né? Que aí vieram. Então a gente tem que fazer uma análise cuidadosa com relação a isso. Mas a minha opinião as pessoas sim, elas estão se desinteressando um pouco pelo livro. Acho que isso para mim, eu reparo um pouco disso. A questão, o mercado do livro ele tem um impacto. Tá? Isso é uma outra discussão. O mercado do livro hoje está numa crise que ele vinha num crescente e hoje está no pior momento dele da última década. Tanto que a Abril... Pior momento. A Abril encolheu, a Saraiva está com sérios problemas, está fechando. Então, mas, Feira do Livro Santa Rosa, tá? O melhor dia para a editora, para mim, a editora que trabalha com os autores locais, sempre era o sábado de encerramento e, nesse caso, a sexta-feira. Sempre, o último dia é o dia em que nós vendemos bem. Eu fechei os 3 primeiros dias da feira, tendo vendido 60% do contante que eu vendi. Os outros 40% eu vendi na sexta-feira. Por quê? É o indivíduo que veio adulto, não querendo estar no mesmo ambiente dos estudantes, que é aquele vucu-vucu, né? Então, nestes dias, esse público não veio. Então, é uma discussão que a gente tem que botar na mesa. Nós precisamos do sábado e talvez do domingo para atrair também um pouco desse público família. É pai com filho, é mãe com filho. Eu vi na sexta-feira de manhã, que era dia sem escolas, o exemplo mais bacana que eu vi na feira. De uma família, pai e mãe, com 2 filhos, que os filhos tinham o Vale Livro. Vieram com a escola, mas eles não gastaram o Vale Livro na escola. Eles vieram com os pais para que os pais os orientassem à compra do livro. Perfeito. Na sexta-feira. Então, se nós queremos uma continuidade, nós temos que provocar a continuidade. O livreiro vem para Santa Rosa pensando no Vale Livro. Isso é fato. Nós temos R$80 mil na mão do livreiro. O livreiro tem só interesse em vir aqui captar o Vale Livro e ir embora. Ele não quer ficar no dia que é um dia de pouco movimento. Isso não quer? Não quer. A prefeitura ou obriga via edital a permanecer, ou então, e estende de 2 dias, no sábado e no domingo, ou então faz um dia multicultural, num dia em que tu permita lá vir a biblioteca do Ricardo, com a bicicloteca, o Malabares de alguém que quiser ver, um dia de troca de livros, por que não? Outras atividades que estariam... Aí, 4, 5 livreiros não querem ficar? Bom, vamos embora, o Cleirton vai ficar e vai vender o dobro. Então isso precisa ser melhor discutido e encaminhado. Para nós que trabalhamos com autor local, o dia sem escolas é o melhor de todos os dias. Vocês concordam então que o final de semana deve ser incluído na próxima programação? Eu concordo. Foi um teste esse ano, né? Eu ainda sugiro, de novo, voltando à questão da temperatura do verão no inverno, mas tipo assim, pensamos num horário de verão estendido, não teria um público melhor do que uma noite de inverno, que 6 horas da tarde está muito frio? Eu acho que a gente tem que pensar a data, minha opinião, acho que tirar do inverno, porque você tem aí horário de verão, tu pode aproveitar muito mais para que esse público que tu fala, família, venha. Tem que repensar isso. As duas melhores edições de feira aconteceram nos mesmos períodos, que foi exatamente esse, que tu engloba a Semana do Município, que tu aproveitas essa divulgação que já tem, um feriado. E teve feiras que nós terminamos no sábado. Então, sábado é um dia útil do comércio, mas terminou no sábado de tardinha. Poderia ter se alongado o domingo. Os profissionais liberais não trabalham no sábado, eles vão à feira, né? Mas poderia ter sido estendido ao domingo, pelo menos domingo de manhã.
E aí atrair um Eloy de Ávila, que tem uma programação de rádio para praça e fazer um programa de ao vivo. Na sexta-feira de manhã, no feriado, mesmo estando bonito o dia, pouca movimentação, sexta-feira de manhã. E aí veio a movimentação de quem? Do público que veio prestigiar o Gilberto Killing, que o Killing atraiu para o lançamento dele. O relacionamento que ele tem. O relacionamento dele. Mas na sexta-feira de tarde, foi o movimento mais fantástico da feira. Então, nós podemos sim explorar melhor o final de semana, que é abrir essa janela para o público adulto. O público adulto não quer esse relacionamento de estar ali quando tem 500 crianças. Eu acho que cabe comentar aqui essa questão que tu falou da mudança do local da praça para o centro cívico. Enquanto nós não tivermos concluído o centro cultural na frente, eu acho que voltar para a praça, que é uma discussão que nesse momento, mas não vale a pena. Por quê? Porque a ideia da organização da feira justamente é tu trazer outro público além do infantil, né? Para além do infantil. Então, se tu quiser aproximar o público adulto e o público jovem, tu tem que oferecer que nem o que está acontecendo agora. Eventos que aconteçam dentro do centro cívico, até por uma infraestrutura, questão de conforto e tal, e que agora no inverno se mostrou extremamente adequado, né? Aquelas noites frias, se você não tivesse onde fazer ali dentro do centro cívico, como é que você ia fazer os eventos? Mas, de qualquer forma, a estrutura do centro cívico favorece a criação de eventos em paralelo que aproximam esse público de mais idade para dentro da feira, para que depois daquilo ele circule, talvez dentro dos estandes, e venha consumir a obra que ele quiser. Mas você tem que ter isso. Então, me parece que o local, agora, nesse momento, enquanto a gente não tem concluído o centro cultural, não se discute. Eu sempre defendi, Luiz Arthur, que a feira voltasse para a praça. Tá? Eu fui ferrenho defensor. Esta foi a primeira feira e que verdadeiramente funcionou no espaço em que esteve. Por quê? Porque a rua em frente ao banco estava fechada. A Cristóvão Colombo. Fechada. Com a Cristóvão Colombo fechada, nós tivemos uma dimensão muito maior e um fluxo. A comunidade passa nos bancos, passa nesse entorno. Gerou controvérsia, né? Sim, eu escutei crítica. Gerou controvérsia. Essas controvérsias comunitárias de comerciante discutindo que não pode fechar a rua 2 ou 3 dias, isso é provinciano, tá? Isso é coisa lá da minha cidade natal, que tem 1.800 habitantes. Teve um senhor que reclamou porque teve que fazer a volta na quadra por trás da Itaú ali. Eu até questionei, digo, é um absurdo uma pessoa, por não perder 2 ou 3 minutos da sua rotina, não pensa nas centenas de crianças que vêm das escolas municipais, talvez adquirindo seu primeiro livro, que está abrindo um universo novo. A pessoa simplesmente ignora esse fato e só se liga naquele 2 minutos que ela está perdendo, porque ela tem que fazer a volta por trás da quadra. Então, se não está satisfeito, mora em Porto Alegre. Vamos falar sobre o Vale Livre. Ele tem cumprido com a sua finalidade. As crianças têm adquirido obras de qualidade. O que é uma obra de qualidade? Para qualquer um dos dois aí. Eu já falei um pouco do Vale Livre antes, tá? Nós também estamos aperfeiçoando o Vale Livre. Já tivemos outras discussões. Por exemplo, numa época o Fabrício conseguiu fazer com que os livreiros não trouxessem as ditas maletinhas dele. Tá? Já se houve uma evolução. No ano passado ainda veio muito material dito didático, brinquedinho, coisa assim. Isso também foi retirado. Ele tem uma evolução, uma discussão. A próxima discussão é sabermos discutirmos um pouquinho mais o que o livreiro não deveria trazer, né? Porque você tem que estabelecer em edital, né? Não sei, talvez uma discussão com os próprios livreiros, porque na verdade os livreiros eles não vêm, eles não participam de nenhuma reunião, eles não participam de nenhuma conversa, de nenhuma discussão da organização da feira. Espera o edital e vem, cai de pirata aqui, e aí todo mundo traz o mesmo youtuber e vende 500 cópias do mesmo livro do youtuber, que é um caco. Perdão da palavra, tá? Mas é material pouco proveitoso. Então, esse é um crescente, ele vem evoluindo. Se considerar sem o Vale Livre, seria péssimo. Tá? O Vale Livre ele é necessário, ele tem cumprido um papel à medida que ele avança. Para o autor local, ele praticamente não tem surtido efeito. Essa é uma discussão que a gente precisa melhorar. Simplesmente dizer que nós estamos no mercado e nós temos que competir com o mercado é cruel demais para o autor local. É muito capitalismo. Né? E é meio cruel demais para o autor local. Então, nós temos que pensar numa alternativa para isso, porque tu tem que ter a convivência com as outras obras também, né? Tem que se achar uma alternativa no meio. Né? O que, por exemplo, eu editor, Café Pequeno, para a feira do ano que vem, só com os autores locais eu não vou para a feira.
porque eu gastei 4 mil, quase 5 mil para estar na feira e eu vendi 4.900, tá? Então, para a próxima eu não vou trabalhar 5 dias com uma equipe ali para nada. Ou eu trago os livros que todo público do Vale Livro vai consumir, e aí assim, teve livreiro que trocou 450, 500 vales. Então, isso aqui são, dentro de outro contexto, mas aí eu teria que esmiuçar mais a fundo. Sim. Mas assim, 400 vales é 10 mil reais para o livreiro, mais os livros do público adulto. Então, ele fez um giro bom. Nessa mesma discussão, assim, então, a Café Pequeno, se ela quiser competir, ela vai ter que trazer livros de fora. Vai vender menos do autor local? Creio que não. Porque o nosso público adulto, ele é fiel. Ele tem voltado de feira em feira. Isso a gente percebe. Tem N leitores que buscaram o livro do Gilberto Killing no ano passado, voltaram nesse ano, buscaram o livro do Clairton no ano passado, buscaram o livro esse ano. Então eles têm, esse público está mais ou menos fidelizado. Os eventos paralelos que surgiram, principalmente aqueles painéis que ocorreram às 19h30 ali no Centro Cívico, acho que no meu ponto de vista, foi um grande lance, sabe? Já veio do ano passado e se consolidou esse ano. Eu constatei pelo menos que havia um pouco público, né? Não deveria, acho, na minha opinião, que pelos temas que eram abordados, que poderia ter um público maior, de repente atrair o público universitário. Mas veja bem, isso é uma situação que tem que ser esclarecida. Em primeiro lugar, agradecer que tu estava lá todas as noites, muito legal isso. Mas a ideia, o que vem se fazendo isso, principalmente de 2 anos para cá, é justamente isso. A gente busca criar na comissão de organização um tema que seja de interesse para esse público também. A partir da escolha do tema, você entra em contato, seja com as escolas de ensino médio e com as universidades, procurando a questão da participação desses alunos, que sejam temas de interesse, mas também conseguir que as faculdades se comprometam um pouco com o evento, até porque a gente busca trazer assuntos que não vai ter no dia a dia das universidades. Volto a falar de novo da questão do dia do município. Por quê? Porque é justamente o início do semestre. Então, justamente nessa semana, os cursos universitários estavam começando as aulas, era a primeira semana. Como é que os professores já iam liberar uma turma que estava começando? Isso também dificulta, tem que entrar na avaliação, porque é justamente o início do semestre. Bom, com relação aos painéis, a discussão, tu participou. Aquele que discutiu a questão do uso responsável da internet foi perfeito aquele painel. Tinha pouco público? Tinha, mas porque a gente tinha o pessoal do Cairu que veio, né? Apesar de teve uma turma do Direito da FEMA, teve uma turma do Direito... Claro que tu não consegue encher um centro cívico com 800 alunos, mas isso é um trabalho que a gente acredita que vai ser ao longo das próximas... A gente vem num crescendo, né? Se busca o ensino médio também. Escolas de ensino de estaduais. Mas aquela história, você não tem comprometimento do horário. Eles estudam de manhã. Então, se você convida, você faz a propaganda para as escolas, mas conseguir que o aluno, por sua livre, espontânea vontade, saia de casa de noite para vir para o painel, por mais avisado que ele tenha sido, tu não consegue esse comprometimento. Né? Mas aí que tá, é buscar, via divulgação, começar a mostrar que esses painéis são muito bons. Ótimo, você consegue gente de qualidade das universidades, você consegue trazer gente boa para falar, uma proposta de discussão que tu não tem no teu dia a dia. Eu acho que a feira também se movimenta disso, né? Tu está discutindo literatura, tu está discutindo leitura. Para muito além do livro no papel, tu está discutindo leitura, que é o que é mais importante. Aquela do Dilan também achei fantástica. Que era a preocupação da leitura, da questão da literatura na escola. Na escola. Quer dizer, tu começa a fazer, e o Clairton melhor do que eu entendo, tu começa a formar o público leitor quando pequeno. E se ele despertar o interesse, ele vai. Então a gente tem que começar a discutir isso. A ideia dessa palestra era trazer professoras da rede de ensino municipal e estadual durante a noite. Essa da literatura na escola, né? Exatamente. A importância da literatura na escola. Né? A feira tem que oferecer, a comunidade vai abraçar aos poucos. Não dá pra obrigar, né? Exatamente. Nós já tivemos, 2 feiras atrás, o momento de realização da feira era outro. No meio de período letivo. Tu falou do começo do ano letivo, do começo do semestre letivo. Nós tivemos no meio. E tivemos um painel. Eu estou dizendo que eu conduzi o painel. Eu, enquanto jornalista, mais um promotor de justiça, um professor da Unijuí, que veio de Direito, e uma professora da FEMA, também na área do Direito. E não tinha mais de 50 pessoas no painel. Então, não é o momento. Não é o momento em que ele acontece. É realmente o interesse do público. E aí, como despertar? Não sei. É fato. Sair de casa hoje
É uma luta. Tá? Para uma discussão assim, mais ainda. Talvez a discussão que a gente tenha que gerar nesse contexto de um modo que se possa criar uma discussão, fazer um micro painel nas instituições de ensino para abrir o tema antes dos momentos e trazê-lo como definitivo para a feira. Para mim seria a ideia que funcionaria. Um preparatório na escola e depois Mas tem que ser dito que as universidades elas vêm já abraçando a ideia de uma forma mais receptiva que antes. É mesmo? Constataram isso? Sim, nesses últimos 2 eventos a gente nota assim, que no primeiro momento eles, tudo bem, vamos lá. Agora não, agora eles já vêm, participam porque eles querem ocupar esse espaço. Então eu acho que isso volto a frisar, eu acho que é uma questão que com o tempo a gente está construindo. A palestra do Peninha foi um sucesso, né? Lotou, o pessoal participou, interagiu. Essa era a ideia, né? A gente sabe que ele era polêmico, que ele é provocativo, ele foi polêmico e provocativo, causou um certo estranhamento e tal. Mas essa é a ideia da feira também, né? É movimentar a maneira de pensar dessas pessoas. Legal, tem que fazer isso. Né? É que se não for provocativo, não compre livro com papel higiênico. Esse é o simples da feira. Vamos apontar perspectivas. O que nós temos aí pela frente? O que vocês acham que pode ser melhorado na feira? O que nós podemos qualificar ela ainda mais? De que forma vamos corrigir erros? Posso te falar com relação ao que eu verifiquei das fichas que cada um dos participantes foi feito. Foi feita uma avaliação, passada uma ficha para cada expositor. E eles fizeram uma avaliação. Fizeram. Então assim, tem das dois Já extremos. Fizeram o cruzamento disso. Já tem os dois extremos, né? Tem aqueles que acharam a feira muito boa, pela infraestrutura toda, não reclamaram do público, acharam que essa questão dos painéis, tudo isso é positivo. Tem aqueles que reclamam sim da vinda dessas pessoas de fora, que levam o dinheiro embora, como o Clayton colocou, reclamam do excesso de expositores, que nós deveríamos restringir, de fazer o espaço maior e restringir os expositores. Mas assim, Gerson, é positivo. A reclamação com relação à questão da infraestrutura, de um maior espaço para exposição, que realmente esse ano ficou um pouco apertado, né? Tu melhor que ninguém sabe. Com relação ao tamanho das lonas, ao tamanho da feira, nenhuma reclamação com relação a isso. Todos foram unânimes em dizer que a programação paralela ajuda e não atrapalha. Ótimo. Né? Eu acho que para mim, ela no geral, ela foi positiva, tirando um foco aqui, um foco ali. São poucas as avaliações de critério, mas muitas delas vão ficar para discussão interna. Vai ter uma reunião da comissão. Uma avaliação, né? Então, essa avaliação, ela é uma discussão interna. Privilegiar A, B, C ou D é bobagem. Entra num ditatorial em vez de ser democrático. Tá? O que nós sentimos, nós, livreiros, sentimos, eu estou falando da questão do espaço, é que o espaço físico para exposição ficou muito apertado, porque a feira foi projetada para ter 12 livreiros e depois tinha 17. Então, no mesmo espaço, você pôs mais 5, ou seja, mais 35%, 40% de expositores. Obviamente, encurtou o espaço de todo mundo. Então, não conseguia entrar mais de 3, 4 pessoas dentro do espaço em que estava cada vez. Isso inchou, fez com que se tornasse, que o aluno, se tivesse mais espaço, ele entraria para dentro dos espaços corredores. Então, não é a questão de ter menos expositores, mas ter um espaço maior para ele. Tem que alugar mais lona. Ou alugar uma lona a mais, ou de fato vai se repensar em tirar 3 ou 4 expositores para que tenha mais espaço. Isso é o fato. Com mais expositores, tu tem mais oferta de material. Muito embora, se medíssemos todos os expositores, tinha 3 que tinham materiais diferenciados, o resto trouxeram exatamente o mesmo material. Então, também isso precisa ser discutido. Mas aí, com o Vale Livro distribuído para um público de 6 a 14 anos, evidentemente que o material que os livreiros vão trazer vai ser para esse público. Porque aí não é um critério de qualidade, né? A criança vai atrás daquilo que a estimula mais, que vem das redes sociais, da TV e tal. Então, eu acho que a diversidade de literatura tem que haver uma mistura do autor regional até o autor universal, o cara lá dos Estados Unidos, não importa. Eu acho que para além da escrita, a gente tem que estimular a leitura. Para que a Feira do Livro continue acontecendo, ela precisa de leitores. Então nós temos que ter assim, cada um. O Dilan disse muito bem isso, o Dilan Camargo, quando ele falou na feira. Não importa o que vão ler, estimulem a ler. O critério de seleção vai vir de cada um do seu universo particular depois. O importante é começar a estimular, ter a diversidade. Cada um vai buscar aquilo que lhe interessa. Ele é o teu leitor que vai comprar de ti depois de novo. Uma sugestão que vale tanto para o espaço
dos painéis, quanto para a feira em si, é criar um canal de divulgação próprio online. Contrata um magrão que possa fazer, um youtuber da vida, contrata uma web TV que possa fazer constantemente e ficar o tempo todo. Filmando o painel e jogando ele online ali na hora, entrevistando o escritor, entrevistando o livreiro, jogando tudo isso o tempo todo, porque a gurizada está muito presente nessa rede social. E isso movimenta. Então, isso precisa ser urgentemente discutido, pensado para que a gente possa fomentar dessa forma. Isso refletiria diretamente lá no painel, refletiria diretamente na venda, na visita, enfim. Estamos encerrando o Café na Web, mas antes gostaríamos que ambos aqui, começando pelo meu amigo Clairton, fizessem uma avaliação geral. Como é que você viu a feira? Positiva, negativa, e qual é a perspectiva? Positiva, amplamente positiva. Para fechar assim, eu creio que nós temos que entrar num segundo estágio com relação aos autores locais. Tá? Eu estou falando como autor, como editor, mas eu não edito todos os escritores locais, por exemplo. E aí tem outros escritores que não são da Café Pequeno, mas que têm o mesmo pensamento que eu. Nós precisamos de uma política municipal que dê visibilidade e incentivo ao escritor local. Ele não tem condições de concorrer em tom de igualdade com youtubers, com gente que está toda hora na mídia e livros que estão na exposição de mídia. Então, já é desleal essa concorrência. E nós temos, sim, pelo menos 10 escritores, não vou citar, mas pelo menos 10. Pegar Clairton Martins, Gilberto Kine, Maria Inês, Sônia Ávila, Juliano Marques, Roque Leichenfelder, muito bons e que qualquer escola pode trabalhar sem nenhum tipo de constrangimento. Estes autores, eles precisam de uma política de incentivo. Do contrário, daqui a pouco, o nosso fomento literário vai ficar lá no garrão, no último espaço. Então não é só a Feira do Livro, é a Feira do Livro casada com uma política de incentivo à leitura. E eu insisto, as escolas, o autor tem que ir nas escolas, mas as escolas locais também têm que abraçar um pouco a literatura local e regional. Não é só o autor ir bater lá na porta da escola, tá? Porque o autor tem o próprio constrangimento. Eu sou de casa, eu não tenho que bater lá na escola. Eu trabalho em todos os municípios da região e as escolas de Santa Rosa não me chamam. E eu não quero bater lá. É constrangedor para mim ir lá na escola e dizer, olha, tu não quer fazer uma atividade comigo? Por que uma escola lá de Boa Vista do Burical, de São José do Inhacorá ou de outro município mais longe me chama e me paga bem para ir e as daqui não me chamam? Então, essa discussão a gente precisa aprofundar. Feito. O Luiz Arthur integrou a comissão organizadora do evento e quero parabenizá-los e extensivo aos demais. Eu, particularmente, achei uma excelente feira, elogiei a Eliane, inclusive. Integrou também a organização. Eu gostaria que você fizesse essa avaliação final aí para nós encerrarmos o programa. Para mim, volto a repetir, extremamente positivo. Eu acho que para a Secretaria de Cultura também, como um todo, enquanto Conselho de Cultura, estou falando aqui nessa posição. Acho que para a cultura local fez muito bem a feira. A gente vem nessa questão de envolver mais o público. A gente não pode perder de vista que literatura é sempre uma potencialidade cultural. Não importa a plataforma, mas falar em leitura, falar em literatura. Se fala tanto hoje em ter criatividade e inovação e tal. Como tu vai fazer isso se não tiver um universo ficcional, né, de imaginário lúdico, né? Que a potencialidade da literatura traz? Eu acho que as pessoas têm que voltar, talvez os pais não valorizem a literatura tanto quanto deveriam. Dylan Camargo disse que é de primeira necessidade dos pais, literatura é um dever dos pais de fornecer livros para as crianças. Literatura é um direito que a criança tem. Exatamente. Então acho que fica essa frase. Literatura é um direito da criança, a literatura é um dever dos pais em fornecer livros ou a literatura para os seus filhos. A gente está fazendo isso, a gente está trabalhando, vem num crescente, a gente está envolvendo outros setores, porque cultura também é tudo isso, cria aquilo que tu falaste de um universo de convívio, de confraternização, de conversas entre setores diversos. Reencontros, né? Nesse sentido, acho que Santa Rosa está de parabéns, a gente vem fazendo um excelente evento, na minha opinião. Muito bem, nós estamos encerrando o Café na Web, agradecendo a presença de ambos, foi um prazer recebê-los aqui, e dizendo que o Café na Web é apoiado aqui pelo Vertigo, a Taberna Vertigo, do Marcelo Maicá, a editora Café Pequeno e a revista Final. O Café na Web volta na próxima terça-feira.